A paz do Senhor. Vamos à leitura da Bíblia Sagrada em um ano, hoje, dia 30 de março de 2024. Nosso 90º dia da leitura. Estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada da UiAds na nova tradução da linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje nossa leitura está em 1 Reis, capítulo 7, 8 e 9. Vamos acompanhar juntamente comigo? O Palácio de Salomão, capítulo 7. Salomão também construiu o seu palácio e levou 13 anos para terminá-lo. O salão da floresta do Líbano media 44 metros de comprimento por 22 de largura, por 13,5 de altura. Ele tinha 3 fileiras de colunas de cedro, havendo 15 colunas em cada fileira, com vigas de cedro que se apoiavam nelas. O teto era de cedro, estendendo-se até as dispensas, que eram apoiadas pelas colunas. Nas paredes de cada lado havia 3 fileiras de janelas. Todas as portas de todas as janelas eram quadradas, e as 3 fileiras de janelas de cada parede ficavam exatamente em frente às fileiras de janelas da parede do outro lado. O salão das colunas media 22 metros de comprimento por 3,5 de largura. Ele tinha um pórtico que era coberto e sustentado por colunas. A sala do trono também chamava de Salão do Julgamento, onde Salomão julgava as questões. Era forrada de cedro desde o chão até as vigas. Em outro pátio, atrás da sala do trono, ficava a casa onde Salomão morava. A construção era do mesmo estilo das outras. Salomão também fez uma casa do mesmo motivo para sua esposa, a filha do rei do Egito. Todas essas construções e também o grande pátio foram feitos de pedras escolhidas desde os alicerces até a beira do telhado. As pedras foram preparadas na pedreira e cortadas sob medida, sendo os lados de dentro e de fora cortados com serras. Os alicerces foram feitos com pedras grandes preparadas na pedreira. Algumas tinham 3,5 metros de comprimento e outras 4,5 metros de comprimento. Por cima delas foram colocadas pedras caras, cortadas sob medida e vigas de cedro. O pátio do palácio, o pátio interno do templo e a sala de entrada do templo tinham paredes feitas com uma carreira de vigas de cedro para cada 3 carreiras de pedras cortadas. A tarefa de Hurã. O rei Salomão mandou buscar um homem chamado Hurã, um artífice que morava na cidade de Tiro e que era especialista em trabalhos de bronze. O seu pai, que já havia morrido, era de Tiro e também havia sido artífice e especializado em bronze, e a sua mãe era da tribo de Naftali. Hurã era um artífice inteligente e capaz. Ele aceitou o convite de Salomão e se encarregou de todo o trabalho em bronze. As 2 colunas de bronze. Hurã fundiu 2 colunas de bronze, cada um com 8 metros de altura e 1,70 m de diâmetro, e as colocou na entrada do templo. Ele fez também 2 remates de coluna, cada um com 2,20 metros de altura, para serem colocados no alto das colunas. O alto de cada coluna era enfeitado com desenho de correntes entrelaçadas e 2 carreiras de romãs feitas de bronze. Os remates das colunas tinham o formato de lírios, mediam 1,80 m de altura, e foram colocados numa parte redonda que ficava por cima do desenho de correntes. Em cada remate de coluna havia 200 romãs de bronze colocadas em 2 carreiras. Hurã colocou essas 2 colunas de bronze na frente da entrada do templo. A que ficava no lado sul e se chamava Jaquim, e a que ficava no lado norte se chamava Boaz. Os remates das colunas, em forma de lírios feitos de bronze, estavam no alto das colunas, e assim foi terminado o trabalho das colunas. O tanque de bronze. Hurã fez um tanque redondo de bronze com 2,20 metros de profundidade, 4,40 metros de diâmetro e 13,20 metros de circunferência. Ao redor da borda de fora do tanque havia 2 carreiras de cabaças de bronze que haviam sido fundidas todas em uma só peça junto com o tanque. O tanque se apoiava sobre as costas de 12 touros de bronze que olhavam para fora.
E 3 olhavam para o norte, 3 olhavam para o oeste, e 3 olhavam para o sul, e 3 olhavam para o leste. A grossura das paredes do tanque era de 4 dedos. A sua borda era como a borda de um copo, curvando-se para fora, como as pétalas de um lírio. A capacidade do tanque era de mais ou menos 40 mil litros. As carretas de bronze. Urã fez também 10 carretas de bronze. Cada uma media 1,80 m de comprimento, 1,80 m de largura e 1,30 m de altura. Elas foram feitas de painéis quadrados que eram montados em molduras. Nesses painéis havia figuras de leões, touros e querubins. E nas molduras, acima e abaixo dos leões e dos touros, havia desenhos de espirais e relevo. Cada carreta tinha 4 rodas de bronze, com eixos de bronze. Nos 4 cantos havia apoios de bronze para uma bacia, e os apoios eram enfeitados com figuras espirais em relevo. No alto havia uma guarnição redonda para a bacia. Essa guarnição passava 45 centímetros para cima do alto da carreta e 18 centímetros para baixo, para dentro dela. Ao redor dela havia entalhes. As rodas tinham 67 centímetros de altura. Elas ficavam debaixo dos painéis e os eixos eram feitos em uma só peça, como as carretas. As rodas eram como as rodas de uma carruagem. Os seus eixos, bordas, raios e os seus cubos eram todos de bronze. Havia 4 apoios nos cantos, debaixo de cada carreta, os quais formavam uma só peça com a carreta. Havia uma abraçadeira de 22 centímetros ao redor do alto de cada carreta. Os seus apoios e os painéis formavam uma só peça com a carreta. Os apoios e os painéis eram enfeitados com figuras de querubins, leões e palmeiras, que cobriam todo o espaço que havia, e ao redor dessas figuras havia desenhos em espiral. Foi assim, então, que as carretas foram feitas. Todas elas eram iguais, tendo o mesmo tamanho e formato. Urã fez também 10 bacias de bronze, uma para cada carreta. Cada bacia tinha 1,80 m de diâmetro e a sua capacidade era de mais ou menos 830 litros. Ele colocou 5 carretas no lado sul do templo e as outras 5 no lado norte. O tanque ele colocou no canto sudeste. Lista resumida dos objetos do templo. Urã fez também caldeirões, pás e bacias, e assim terminou todo o trabalho, encomendado pelo rei Salomão para o templo do Senhor. Essa é a lista do que ele fez: 2 colunas, 2 remates em forma de taças, que ficavam em cima das colunas, desenhos de correntes entrelaçadas de cada remate, 400 romãs de bronze, em 2 carreiras de 100, ao redor do desenho de cada remate, 10 carretas, 10 bacias ou tanque, 12 touros que sustentavam o tanque, caldeirões, pás e bacias. Todos os objetos destinados ao templo que Urã fez para o rei Salomão eram de bronze polido. O rei mandou que tudo fosse feito na fundição entre Sucote e Sartã, no vale do rio Jordão. Salomão não mandou pesar esses objetos de bronze porque eram muitos e por isso seu peso nunca foi calculado. Salomão também mandou fazer para o templo os seguintes objetos de ouro: o altar, a mesa para os pães oferecido a Deus, os 10 castiçais que ficavam em frente ao lugar santíssimo, 5 no lado sul e 5 no lado norte, as flores, as lamparinas e as tenazes, as taças, as tesouras de cortar pavios de lamparinas, as bacias, os pratos para o incenso e os braseiros, as dobradiças para as portas do lugar santíssimo e para as portas do templo que davam para fora. Todos esses objetos foram feitos de ouro. Quando o rei Salomão terminou todo o trabalho do templo, colocou na sala do tesouro do templo todas as coisas que Davi, o seu pai, havia separado para o Senhor Deus, isto é, a prata, o ouro e os outros objetos. A Arca da Aliança é levada para o templo. Capítulo 8. Aí o rei Salomão convocou todos os chefes das tribos e dos grupos de famílias de Israel para ir encontrar-se com ele em Jerusalém, a fim de levarem a Arca da Aliança de Deus de Sião, a cidade de Davi, para o templo. Todos os israelitas se reuniram durante a festa das barracas, no mês de Etanim, que é o 7º mês. Quando os chefes chegaram, os sacerdotes
Pegaram a Arca da Aliança e a levaram para o templo. Os levitas e os sacerdotes levaram também a tenda da presença de Deus com todos os seus equipamentos para o templo. O rei Salomão e todo o povo de Israel se reuniram em frente da Arca da Aliança e ofereceram em sacrifício um grande número de ovelhas e touros, tantos que nem dava para contar. Então os sacerdotes levaram a arca para dentro do templo e a colocaram onde devia ficar, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins, pois as suas asas estendidas cobriam a arca e os seus cabos. As pontas dos cabos podiam ser vistas por qualquer pessoa que ficasse diretamente em frente ao lugar santíssimo, mas não podiam ser vistas de nenhum outro lugar. Os cabos ainda estão ali até hoje. Dentro da arca estavam somente as duas placas de pedra que Moisés havia colocado ali quando no Monte Sinai o Senhor Deus havia feito uma aliança com os israelitas depois que eles saíram do Egito. Quando os sacerdotes estavam saindo do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, com a glória do Senhor, e eles não puderam voltar para dentro, a fim de realizar os seus atos de culto. Aí Salomão disse: Tu, ó Senhor, puseste o sol do céu, embora tivesses resolvido viver entre as nuvens escuras, mas agora eu construí para ti uma casa, um lugar onde viverás para sempre. Salomão fala ao povo. Aí Salomão virou-se e olhou para o povo que estava todo de pé e pediu a bênção de Deus para todos. Depois disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, pois pelo seu poder ele cumpriu a promessa que tinha feito a Davi, o meu pai, quando lhe disse: Desde o dia em que tirei do o Egito, meu povo de Israel, eu não escolhi nenhuma cidade de todas as tribos da terra de Israel para lhe construir um templo a fim de ser adorado nele, mas escolhi você, Davi, para governar o meu povo. E Salomão continuou: Davi, o meu pai, tinha planos de construir um templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Você fez bem quando planejou construir para mim, mas você não o construirá. Será o seu filho quem construirá o meu templo. E agora Deus cumpriu a sua promessa. Eu fiquei no lugar do meu pai como rei de Israel e construí o templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Também separei no templo um lugar para colocar a Arca da Aliança, onde estão guardadas as placas de pedra da aliança que o Senhor Deus fez com os nossos antepassados quando os tirou do Egito. Salomão ora a Deus. Então, na presença de todo o povo reunido, Salomão foi e ficou em frente do altar, levantou as mãos para o céu e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus igual a ti em cima no céu, nem embaixo da terra. Tu cumpres a aliança que fizeste com teu povo e lhes mostra o teu amor quando eles, com todo o coração, vivem uma vida de obediência a ti. Pelo teu poder cumpriste a promessa que fizeste a Davi, o meu pai. No dia de hoje, todas as palavras da tua promessa foram completamente cumpridas. E agora, ó Senhor, Deus de Israel, te peço que cumpras outra promessa que fizeste a meu pai, quando lhe disseste que sempre haveria um descendente dele governando como rei de Israel, contando que eles te obedeçam com o mesmo cuidado que ele obedeceu. Portanto, ó Deus de Israel, faze com que se cumpra aquilo que prometeste a Davi, o meu pai, teu servo. Mas será que de fato, ó Deus, tu podes morar no meio de nós, criaturas humanas aqui na terra? Tu és tão grande que não cabes nem mesmo no céu. Como poderia este templo que eu construir ser bastante grande para isso? Ó Senhor meu Deus, eu sou teu servo, escuta a minha oração e atende os pedidos que te faço hoje. Olha de dia e de noite para este templo, o lugar que escolheste para nele seres adorado. Ouve-me quando eu orar com o rosto virado para este lugar. Escuta as minhas orações, as orações do teu povo quando eles orarem com o rosto virado para cá. Sim, da sua casa no céu, ouve-nos e perdoa-nos. Quando alguém for acusado de prejudicar outra pessoa e for trazido até o teu altar neste templo e jurar que é inocente, ó Senhor, ouve do céu e julga os teus servos, castigo, culpado
como ele merece, e declara que não tem culpa aquele que for inocente, recompensando como ele merecer. Quando, por ter pecado contra ti, o teu povo de Israel for derrotado pelos seus inimigos, e quando ele se virar para ti e vier a este templo para te louvar e pedir o teu perdão, escuta-o do céu, perdoa o pecado do teu povo e leva-o de volta para a terra que destes aos seus antepassados. Quando o céu se fechar e não chover, porque o teu povo pecou contra ti, e eles se arrependerem, e virarem o rosto na direção deste templo, e orarem e te louvarem, depois que o estiveres castigado, escuta dos céus, perdoa os pecados do rei e do povo de Israel, ensina-o a fazer o que é direito. Então, ó Deus, fazer cair chuva sobre esta tua terra, que desde ao teu povo para ser deles para sempre. Quando nesta terra houver falta de alimentos, houver pragas, ou as colheitas forem destruídas por ventos muito quentes, ou por bandos de gafanhotos, ou quando o teu povo for atacado pelos seus inimigos, ou quando houver peste ou doença entre o povo, escuta as suas orações. Se alguém do teu povo de Israel, sentindo no seu coração o peso da desgraça, estender as mãos na direção deste templo e orar, escuta a sua oração. Lá do teu lar no céu, ouve o teu povo, perdoa e ajuda-o. Só tu conheces os pensamentos secretos do coração humano. Trata cada pessoa como merecer, para que o teu povo te tema e te obedeça durante todo o tempo em que eles viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quando o estrangeiro que vive numa terra bem longe daqui ouvir falar da tua fama e das grandes coisas que tens feito pelo teu povo, e vier te adorar e orar, a ti com o rosto virado para este templo, ouve a sua oração lá do céu, onde vives, escuta e faze tudo o que ele te pedir, para que todos os povos da terra possam te conhecer e temer, como faz o teu povo Israel. Então eles ficarão sabendo que este templo que eu construí é o lugar onde deve ser adorado. Quando ordenares que o teu povo saia para a guerra contra os seus inimigos, e o teu povo orar a ti, virado para essa cidade que escolhestes, e para este templo que construí em honra do teu nome, escuta dos céus as suas orações, os seus pedidos. Ouve-os e dá-lhes a vitória. Quando eles pecarem contra ti, e não há ninguém que não peque, e na tua ira deixares que os inimigos deles o derrotem, e os levem prisioneiros para alguma terra inimiga, longe ou perto daqui, ouve as orações do teu povo. Se ali naquela terra eles se arrependerem e orarem a ti, confessando que foram pecadores e maus, escuta as suas orações, ó Senhor. Se naquela terra eles verdadeiramente, sinceramente se arrependerem e orarem a ti, virados na direção desta terra que deste aos nossos antepassados, desde a cidade que escolhestes e deste templo que construí em honra do teu nome, escuta as orações deles do teu lar no céu, ouve-os e dá-lhes a vitória. Perdoa os pecados que o teu povo tem cometido contra ti, a sua revolta contra ti, e faze o que com seus inimigos os trate com bondade. Eles são o teu povo, que tiraste daquela fornalha acesa o Egito. Ó Senhor nosso Deus, eu te peço que olhes com simpatia para o teu povo de Israel e para o seu rei e escute as suas orações, sempre que eles te chamarem pedindo ajuda. Tu escolheste entre todos os povos para ser o teu povo, conforme lhe disseste por meio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito os nossos antepassados. Salomão abençoou o povo. Depois que Salomão acabou de orar ao Senhor Deus, ele se levantou e ficou em frente do altar onde havia estado, ajoelhado com as mãos levantadas para o céu. Então, em voz alta, pediu as bênçãos de Deus para todo o povo que estava reunido ali. Ele disse: Bendito seja o Senhor Deus, que deu paz ao seu povo, como havia prometido. Ele tem cumprido todas as
abençoadas promessas que fez por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor nosso Deus esteja conosco assim como esteve com nossos antepassados. Que Ele nunca nos deixe nem nos abandone. Que Deus nos faça obedientes a Ele, para que sempre vivamos conforme Ele quer, obedecendo a todos os mandamentos, leis e ensinos que Ele deu aos nossos antepassados. Que o Senhor nosso Deus lembre sempre desta oração e dos pedidos que eu lhe fiz, que Ele sempre tenha misericórdia do povo de Israel e do seu rei, de acordo com o que precisarem. E assim todas as nações do mundo ficarão sabendo que somente o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Que vocês sejam sempre fiéis ao Senhor nosso Deus, obedecendo a todos os seus mandamentos e leis como fazem hoje. A inauguração do templo. Então o rei Salomão e todo o povo que estava ali ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas, como oferta de paz. E assim o rei e todo o povo dedicaram o templo ao serviço do Senhor. Naquele mesmo dia, Salomão separou a fim de ser sagrada para Deus. A parte central do pátio que havia em frente ao templo, ali, ele apresentou as ofertas que foram completamente queimadas, as ofertas de cereais e a gordura dos animais que haviam sido trazidos como ofertas de paz. Salomão fez isso porque o altar de bronze era muito pequeno para todas essas ofertas. Naquela ocasião, ali no templo, Salomão e todo o povo de Israel comemoraram durante 7 dias a festa das barracas. O povo era uma enorme multidão de pessoas que tinham vindo do país inteiro, desde a subida do Ramate do norte até a fronteira do Egito no sul. No 8º dia, Salomão mandou o povo para casa. Todos pediram as bênçãos de Deus para ele e foram embora, felizes por causa de todas as coisas boas que o Senhor Deus tinha dado ao seu servo Davi e ao seu povo de Israel. Deus aparece outra vez a Salomão. Depois que Salomão acabou de construir o templo e o palácio real e tudo mais que havia planejado construir, o Senhor Deus apareceu outra vez a ele como havia aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse: Eu ouvi a sua oração e o pedido que você fez na minha presença. Declarei santo este templo que você construiu como lugar onde seria adorado para sempre. Eu tomarei conta dele, sempre o protegerei. Se você me servir com coração sincero e honesto como Davi, o seu pai, serviu, e obedecer às minhas leis e ordens e fizer tudo o que eu mandar, então eu cumprirei a promessa que fiz a Davi, o seu pai, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Mas se você ou os seus descendentes deixarem de me seguir, se desobedecerem às leis e aos mandamentos que eu lhes dei, e se adorarem e servirem outros deuses, então eu arrancarei Israel, meu povo, da terra que lhe dei. E também abandonarei este templo que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar de Israel. Este templo virará um monte de ruínas e todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e espantados e perguntarão: por que foi que Deus fez isto com esta terra e com este templo? E a resposta será: foi porque os israelitas abandonaram o Senhor, seu Deus, e que tirou os antepassados deles do Egito. Eles seguiram outros deuses e os adoraram e serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que toda esta desgraça caísse sobre eles. Salomão e Hirão. Salomão levou 20 anos para construir o templo e seu palácio. O rei Hirão da cidade de Tiro havia fornecido a ele toda a madeira de cedro e de pinho e todo o ouro que ele precisou para este trabalho. Depois que terminaram as obras, Salomão deu a Hirão 20 cidades na região da Galileia. Hirão foi vê-las e não gostou delas. Aí disse a Salomão: Então, são essas cidades que você me deu, meu irmão? Por isso, aquela região é chamada até hoje de Cabul. Hirão havia mandado para Salomão mais de 400.000 quilos de ouro. Outros trabalhos e construções de Salomão.
O rei Salomão usou trabalhadores forçados para construir o templo e o seu próprio palácio, para aterrar o lado leste da cidade e para construir as muralhas de Jerusalém. Também usou esses trabalhadores para construir as cidades de Azor, Megido e Gezer. Faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado a cidade de Gezer, matando seus moradores, que eram cananeus, e pondo fogo na cidade. Depois o rei do Egito tinha dado Gezer como presente de casamento à sua filha quando ele casou com Salomão, e Salomão reconstruiu a cidade, usando os seus trabalhadores forçados. Salomão também reconstruiu Bet-Horon de Baixo, Baalat, Tadmor, no deserto de Judá. Ainda reconstruiu as cidades onde armazenava mantimentos, as cidades onde ficavam seus cavalos e carros de guerra, e tudo mais que ele quis construir em Jerusalém, no Líbano e em outras partes do seu reino. Para esse trabalho forçado, Salomão usou os descendentes do povo de Canaã, que os israelitas não haviam matado quando conquistaram o seu país. Entre esses trabalhadores forçados estavam amorreus, heteus, perizeus, heveus e jebuseus, e os descendentes deles continuam escravos até hoje. Nenhum israelita foi obrigado a trabalhar como escravo. Os israelitas serviram como soldados oficiais, comandantes, capitães de carros de guerra e cavaleiros. 550 oficiais estavam encarregados dos trabalhadores forçados que eram usados nas várias construções de Salomão. Salomão aterrou o lado leste da cidade depois que sua esposa, filha do rei do Egito, se mudou na cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela. 3 vezes por ano, Salomão oferecia sacrifícios a serem queimados e ofertas de paz no altar que ele havia construído para Deus, o Senhor. Ele também queimava incenso ao Senhor, e assim Salomão terminou a construção do templo. O rei Salomão também construiu uma frota de navios em Ezion-Geber, que ficava perto de Elate, no Golfo de Acaba, no país de Edom. O rei Irão mandou alguns marinheiros competentes da sua frota de navios para navegarem junto com os homens de Salomão. Eles foram até a terra de Ufir e trouxeram para Salomão mais de 14 mil quilos de ouro. Essa foi a nossa leitura de hoje, já podemos ticar como tarefa concluída em nosso formulário de leitura anual. Esperamos por você amanhã.